Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, conforme nós vamos adentrando neste período litúrgico da Páscoa, já na sua quinta semana, no segundo dia desta quinta semana, aproximando-nos da celebração, duas celebrações com as quais culminam esse tempo, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá daqui a 2 semanas, e a festividade de Pentecostes, com a qual terminamos esse tempo litúrgico da Páscoa, chamado 7º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra, ela vai nos colocando dentro dessa realidade. E hoje, já, por assim dizer, preparando-nos para o momento do envio do Espírito Santo, Pentecostes, que todos nós recebemos e abrimos aos dons desse mesmo Espírito através do batismo, e temos a sua plenitude, podemos dizer, do sacramento da crisma. A liturgia da palavra nos coloca dentro dessa realidade. Jesus prometendo, primeiro, aquele amor com o qual Ele nos chama a vivermos. Primeiro chamado a acolhermos os seus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Claro que se nós formos perguntados sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, e se o vivenciamos, nós vamos responder que sim. Se ama a Deus, amo. Mas amar a Deus traz consigo, como ouvimos nas palavras de Cristo, o guardar os seus mandamentos. São João, tanto no Evangelho de hoje, quanto nas suas cartas, e sobretudo na primeira carta, nos fala claramente desse amor. Primeiro, ele apresenta a Deus, no capítulo 4 da sua primeira carta, como o amor. E assim nos diz: quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Deus não se chega pela ciência, diríamos, no sentido matemático, calculável, ou de tubos de ensaio. A Deus não se chega podemos dizer, na observação dos astros, ou com os telescópios que temos, por mais possantes que seja, e possamos observar o universo. Mas a Deus se chega pela vivência do amor. Exemplo disso, todos os santos e santas que conseguiram enxergar, podemos dizer espiritualmente, comparativamente falando, a ação de Deus na sua vida, ou em suas vidas. Não fizeram pela pesquisa, diríamos, científica, quando temos hoje, mas sim pela pesquisa, digamos, espiritual. Podemos citar, dentre tantos outros, chamados santos místicos, dentre tantos outros santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Podemos citar Santa Teresinha. E tantos outros santos, dentre tantos outros, como disse, que como nós dizemos na teologia, pela mística, entraram no mistério de Deus, pelo silêncio, pela contemplação, pela vivência do amor. E esse amor em 2 dimensões, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vertical, horizontal. E aí sim conseguiram entender o amor de Deus, conseguiram perceber mais de perto o amor de Deus e mostrar esse amor. Por isso Jesus nos diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E a quem ama a Deus, Jesus também promete aquela morada fixa no coração. Aqui precisa entendermos de fato e aplicarmos aquela passagem do capítulo 3 do Apocalipse de São João, versículo 20, quando aplicamos a Cristo essa passagem e
o versículo nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Abrir a porta, podemos dizer, exige uma chave. Exige, diríamos, um segredo. A chave, o segredo é o amor. A chave, o segredo é a vivência dos mandamentos de Deus. Quem vive, quem ama, quem partilha esse amor com os outros, o amor que recebeu de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, com os outros, abre as portas do coração. Abre as portas para que Deus possa entrar. É bonito quando nós cantamos aquele hino que conhecemos bem. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do seu coração? Pois bem, a chave, o segredo é esse: o amor, a misericórdia, o silêncio, a contemplação, a vivência do amor a Deus, a vivência dos mandamentos de Deus. Isso abre, essa vivência abre as portas do nosso coração e torna-nos acessíveis a Deus. Possibilita-nos a morada de Deus eterna no nosso coração. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos promete essa permanência. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Com essa afirmação, Jesus também nos chama de fato a vivência profunda do amor. E mais nos promete a vinda do Espírito Santo, o envio para aqueles que o amam do Espírito Santo, que defenderá ou defender-nos-á de todas as situações, de todas as ciladas, de todas as contrariedades que possam acontecer ao longo da nossa vida. Por isso, no finalzinho do Evangelho, ele nos disse: quem me ama, ou melhor, bem, isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Esse envio do Espírito com os seus dons, sabedoria, piedade, ciência, fortaleza, entendimento, temor a Deus e conselho, é a promessa realizada por nosso Senhor Jesus Cristo para com toda a humanidade. Por isso, ontem, no Evangelho de ontem, Jesus se apresentava como caminho, verdade e vida, a verdade que realiza essa promessa, a verdade que faz acontecer e derrama sobre todos os cristãos e cristãs os dons deste Espírito. Nós, com o batismo, nos tornamos abertos a esses dons. Nós, com a crisma, a confirmação, confirmamos esses dons sobre nós. E com a escuta da palavra de Deus e com o recebimento contínuo da Eucaristia, nos tornamos aptos a levarmos esses dons, a agirmos por esses dons em todos os lugares que Deus nos enviar. Por isso ele nos diz também: não sereis vós que falareis, mas será o Espírito Santo que falará por vós. Vejam a força deste Espírito nos primeiros cristãos, ou, como estamos ouvindo na sequência dos Atos dos Apóstolos, já no capítulo 14, os Atos de Paulo. Paulo, que ali foi rejeitado numa cidade, numa região, ultrajado, apedrejado, junto com Barnabé, e saíram daquele lugar e foram anunciar a palavra de Deus em outra região. E lá queriam tê-los como deuses, pagãos, claro. E eles rasgaram as suas vestes e disseram: nós também somos homens mortais
como vós. E vos estamos anunciando que precisais vos converter desses deuses, desses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo e verdadeiro que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Um chamado de conversão, um chamado de mudança de vida. Também nós podemos trazer para nós essa realidade, esse chamado de conversão. Quantas vezes construímos também falsas concepções dentro de nós mesmos e que não condizem com o chamado de Deus a uma verdadeira fé, pautada na fé da igreja, pautada na ação do Espírito Santo, pautada na igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Às vezes uma fé particular, às vezes uma crença, diríamos ali, pessoal, e que Deus hoje nos chama à conversão. Sem contar, é claro, aquela vida pregressa que cada um vivia antes da sua aceitação da fé. Aquela vida, digamos, de culto ao pecado. Pois bem, esse chamado de Deus hoje para nós. O que vos anunciamos, como Paulo aqui, Deus nos fala através de Paulo, é que vos convertais dos falsos ídolos, dos ídolos inúteis, para o Deus vivo e verdadeiro. Claro que a conversão, ela foi realizada no momento, digamos, o início da conversão foi realizado no momento primeiro em que abraçamos a fé. Mas a conversão é constante. É um processo dinâmico, é um processo que não para nunca. Aliás, começa quando iniciamos o uso da razão e despertamos para o chamado de Deus, e vai terminar quando nós partimos desta vida para a eternidade. Portanto, é preciso sempre estarmos atentos a esse processo de conversão. Diante da palavra de Deus, diante do chamado de Deus, a pergunta é sempre aquela: o que Deus me chama a mudar hoje na minha vida? E vejo, caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo em que nós estamos vivendo hoje, sobretudo, nesse tempo extraordinário, já vai para o seu segundo mês de distanciamento social, na maior parte, ou quase todo, o nosso país, no mundo, nós somos chamados a uma profunda reflexão. E parto essa reflexão da nossa oração coleta. Às vezes nós damos muito valor às coisas transitórias, aquilo que é passageiro, aquilo que se vai com o tempo. A nossa oração de hoje nos diz que nós devemos, embora vivamos em meias coisas transitórias, para que nós possamos ter nosso coração, o nosso olhar, a nossa atenção fixa nos bens eternos. Pois bem, esse é o chamado de Deus para nós hoje. Quanto valor nós damos às coisas passageiras? Às vezes damos valor a um bem material, a casa. Claro, devemos cuidar, mas com que intenção? Com que intensidade? Damos valor ao nosso meio de transporte pessoal, carro, moto, bicicleta, qualquer coisa que seja, mas com que intensidade? Damos valor ao nosso lazer, à casa de praia, ao nosso momento de férias, de descanso, mas com que intensidade? E devemos nos perguntar, com que intensidade nós também nos dirigimos a Deus? Será que assim o fazemos apenas por obrigação, para cumprir um preceito? A nossa missa dominical, que participávamos diariamente, podemos dizer, ou semanalmente, dominicalmente, décadas. Quantas pessoas participavam há 3, 4, 5, 6 décadas, constantemente da missa, sem faltar uma missa dominical?
Mas com que intensidade nós realizávamos essa ação? Com a intensidade de um discípulo, de uma discípula de Cristo, ou apenas para cumprirmos um preceito? Pois bem, hoje Deus nos chama a essa ação, convertermos-nos para um verdadeiro cumprimento dos seus mandamentos, ou seja, do amor. Devemos sim participar, devemos sim valorizar esse momento, priorizar esse momento, mas tendo como, de fato, esse momento no seu verdadeiro significado na nossa vida, um momento de reabastecimento da fé, um momento de partilharmos o amor de Deus em comunidade, movidos, guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. É esse coração, essa mente acolhedora, receptiva, que Deus quer encontrar em cada um. Que nós, ao retornarmos às nossas atividades, depois desse momento de distanciamento social, possamos ter a nossa mente e o nosso coração modificados. Não apenas num instante, não apenas num dia, num mês, para emocionarmos-nos, mas a partir desse momento que seja de fato um marco na nossa vida e possamos nos direcionar a Deus como Ele quer. E possamos assim direcionarmos a Ele com aquela atitude que Jesus, na conversa com a samaritana, no início do Evangelho de São João, capítulo 2, nos diz: uma adoração em espírito e em verdade. Não apenas superficial, mas em espírito e em verdade. Algo que brote do nosso coração e que vá até o coração de Deus. Que assim possamos de fato estar com a nossa atenção, com a nossa mente, nosso coração, o nosso interior, voltados para as coisas do alto, para aquilo que é perene, para aquilo que é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.